Prontinho, agora sim está gravando a nossa aula, né? Então, gente, hoje eu tenho algumas informações para vocês antes da gente começar a nossa aula. Eu falei para Ai, meu vocês ontem Deus. que... Ai, meu Deus! Eu falei para vocês ontem que eu ia dar... que não era para faltar, né? Porque a gente ia ter algumas informações hoje. É sobre as nossas avaliações, certo? Semana passada a gente teve uma reunião com o corpo docente da instituição, né? E aí ficaram mantidas, né, as avaliações, as oficiais, a oficial 1, né? E aí elas vão ser realizadas pelo AVA. Então, nós vamos ter a nossa avaliação normalmente, certo? Como se fosse na aula mesmo. Aí vai ser na próxima semana, né? Foram mantidas as datas também. Então, a próxima semana será a semana das avaliações. E aí vocês vão fazer as avaliações nos horários das aulas, né? Então, quem tiver com problema de acesso ao AVA, vai ser feito pelo AVA. Quem tiver com problema de acesso, procurem a instituição, eles estão com o chat lá. Estão com o pessoal pelo WhatsApp também estão respondendo. Então, procurem tentar resolver a questão do acesso de vocês, para que vocês consigam fazer a avaliação tranquila na próxima semana, certo? Ok. Tá triste, Clebson? Tô não, professor, eu tô com sono. Eu vou acordar, tô acordado. Pronto, dê 3 pulos aí que no instante você acorda. Mas é isso, gente. A avaliação, ela consiste em 10 questões, certo? São 8 questões fechadas, né? Que vai ser tipo, ou marca X, ou verdadeiro e falso, nesse sentido. E 2 delas vão ser questões abertas, certo? E aí cada questão vale 100 pontos, totalizando 1.000, né? A oficial 1 ela vale 1.000 pontos, cada questão valendo 100, certo? E aí vocês vão ficar à vontade para fazer, né? Vai ser no AVA, vocês vão marcar lá, e só as questões abertas que vocês vão precisar digitar, certo? Inclusive as questões que são fechadas, eles já mostram na hora se você acertou ou não acertou, né? Quando finaliza a prova. Só vai ter uma tentativa, certo? Então eu só vou considerar, mesmo que vocês consigam, às vezes o AVA ele fica muito louco e aí vocês conseguem fazer 2 ou 3 vezes a atividade. Eu só vou considerar a primeira, certo? Então, façam com calma, vocês vão ter as 2 horas e meia, quase 3 horas de aula para fazer a avaliação, né? Façam a avaliação consciente, né? Que aquilo ali de fato representa a nota de vocês, né? Porque não adianta a gente ficar, vou fazer em casa, eu vou olhar, eu vou consultar e tal. A avaliação não é com consulta, né? A gente passou esse bimestre, né? Esses últimos encontros todos tratando de vários assuntos, né? A gente discutiu, fez trabalhos e tal, então com certeza vocês têm muita capacidade para fazer uma avaliação, né? Não vai ser nada difícil, nada fora do que a gente discutiu aqui todos esses dias, né, nos nossos encontros. Então, com certeza, vocês vão conseguir fazer uma boa avaliação. E é isso. As questões abertas, eu vou delimitar uma quantidade de linhas, porque se eu não colocar isso, vocês fazem uma linha, né? Aí é complexo para eu conseguir avaliar o que é que vocês estão de fato pensando, né? O que é que vocês compreenderam.
Mas aí as duas questões que vão ter dissertativas vai ser entre 10 e 15 linhas para vocês escreverem, não é nada demais também, certo? E as outras 8 vão ser questões fechadas. E é isso, dia Cortando muito. 27. Oi? Ele disse que tá achando muito, de 10 a 15 linhas. Tá muito? Que Não, é tá isso? cortando muito. Ah, tá. Eita. Mas eu tô achando muito, então. Nada disso, gente, é pouquinho. As provas por aí a gente tem que fazer, ó, 30 linhas, 50 linhas, 3 páginas. Hum. Imagine, vão treinando. 10 linhas é pouquinho. Mas são 2 parágrafos só comentando os que vocês entenderam das questões que a gente tratou nas aulas mesmo. Não vai ter nada de bicho de 7 cabeças, não. Mas vocês precisam, de fato, fazer uma revisão, né? Pegar os slides anteriores, entrar lá no AVA, pega os slides das aulas anteriores, faz uma revisão. Quem deixou de ler algum texto, tenta fazer a leitura durante esse tempo, né? Porque realmente isso vai ser muito importante e vai ajudar bastante na hora da atividade avaliativa, né? Para vocês receberem uma pontuação adequada e para a própria formação de vocês, porque é de fato isso que importa, né? Não essas pontuações, a gente fica falando das pontuações e tal, faz as atividades, mas tudo isso é formativo, né? É por isso que a gente chama de atividade formativa, que é para a gente se formar enquanto profissional, né? Então lembrem todas as vezes que quanto mais vocês compreendem, né? E estudam sobre aquele assunto, um profissional melhor vocês vão ser, né? Então, tenham essa consciência, né? De que, de fato, é para a formação profissional de vocês, para vocês serem, de fato, bons profissionais, né? Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre a avaliação? As meninas que chegaram agora, Mariana e Joyce, tá tudo certo? A avaliação vai ser que dia? Próxima semana. Ficou mantida o mesmo calendário. Aí, deixa eu só confirmar aqui a data. Na próxima segunda, dia 20, é a de natureza e sociedade. E dia 23 é de organização do trabalho pedagógico na educação infantil. E aí, vejam, é provável que vocês vão ter também, porque vai ser a semana de avaliação. Eu estava falando para os meninos, a semana toda de avaliação. Então, é provável que os outros professores também façam as avaliações. Então, vocês já ficam cientes, entendeu? Que não é só a minha disciplina, não. A gente tem a próxima semana para fazer as avaliações. Então, é provável que os outros professores também vão estar fazendo algum tipo de atividade avaliativa. Vai ser uma por dia, né? Como no horário da aula. Isso. A gente vai usar o Entendi. horário da aula para fazer a avaliação. Então, vocês precisam ter acesso, né, ao AVA. Por isso que eu disse que quem tiver com algum tipo de problema lá no AVA, entre em contato com a instituição para tentar resolver e conseguir fazer a avaliação pelo AVA, né, no dia. E vai ser no horário da aula também. Então, vocês também precisam se organizar para poder, na segunda-feira, de 8 às 11, vocês estarem disponíveis, né, com internet e tal, para conseguir fazer a avaliação, entendeu? Tanto na segunda quanto na quinta, né? Nos outros dias também, porque os professores provavelmente vão fazer também. Como é o mesmo formato, eu acredito que todo mundo vai fazer pelo AVA também. Então, o que ficou acordado, pelo menos na reunião, era isso, né? Que todo mundo faria as avaliações pelo AVA.
Então, resolvendo essa questão, vocês conseguem fazer todas as avaliações, né? E vão ser todas no horário da aula. Apesar que terça-feira vocês têm aula, tem um feriado aí, né? Nem não, terça não tem não, aula. Terça é o dia que a gente não tem aula. Pronto, então tá tudo certo para vocês. Vai Tá? ser normal, certo? As resenhas, todo mundo conseguiu enviar, gente. Eu só consegui. Na verdade, eu acabei me confundindo que eu tinha passado um trabalho para uma outra turma para eles entregarem na sexta. Eu esqueci que o de vocês era para ser entregue no sábado, né? E aí, quando eu olhei no sábado de manhã, eu fiquei louca, porque eu só vi duas resenhas lá, né? Eu fiz, meu Deus, esses meninos não enviaram o trabalho, mas depois é que eu lembrei que vocês vocês tinham até um tempo a mais para entregar a resenha. E aí depois eu não consegui mais olhar. Mas todo mundo conseguiu fazer a resenha, enviar direitinho. Sim, professora. Certo. Ótimo, porque vejam, hoje é o dia que eu vou precisar postar as notas, as pontuações dessa formativa. A nossa formativa é dividida em 3. Aí essa é a segunda, né? Da formativa 1 é a segunda parte. Então eu vou estar postando as notas hoje, as pontuações, referente às resenhas, certo? De natureza e sociedade ficou aquela atividade do brincando de cientista e a resenha como essa segunda pontuação, essa segunda parte. Então, quem não conseguiu me enviar, por favor, avisa ou entre em contato, faz alguma coisa, porque senão vocês vão ficar sem a pontuação referente à resenha, que vale uma pontuação maior. A resenha está valendo 800 pontos, tá? Então, é importante que vocês façam. Aí vai ter outra atividade formativa hoje, é? Eu vou passar uma atividade formativa, é a última de vocês, assim, antes da avaliação. Até porque não tem mais aula antes da avaliação, né? Mas é bem simples a atividade de hoje e vale só 300 pontos. Mas é bem simples e aí vocês vão. Já serve para vocês estudarem também para avaliação, tá? Aí no finalzinho da aula eu falo para vocês certinho como que é. Mas é bem tranquilo. Não tem nada de especial, não. O problema é que eu não estou conseguindo pensar direito para poder fazer essa resenha. Eu já tentei e não sai nada. Certo. Veja, Miriam, a resenha ela é muito tranquila, porque ela é basicamente um resumo do texto, só que ela tem algumas partes específicas. Então, por exemplo, você começa falando da obra, você vai dizer que é o livro, né, que é um livro organizado por tal pessoa, ou por tal instituição, que foi publicado tal ano. E aí depois você vai falar do autor. Quem é o autor? Ou a instituição que elaborou, né, que organizou o livro. O que é que eles fazem? O livro que a gente colocou a resenha, na verdade, é uma instituição, né, um projeto que elaborou o livro. Então, você vai falar um pouquinho sobre esse projeto. E no site deles tem lá. Então, você consegue entrar lá no Criança e Natureza e pegar essa informação lá no próprio site. Depois você vai fazer um resumo do texto, do que tem no livro. E aí, assim, a gente fez, semana passada, a gente fez um apanhado geral do texto. Então, inclusive, com o próprio slide da semana passada, com as informações que a gente passou na aula na semana passada, você já consegue fazer o conteúdo da resenha, entendeu? E aí, no final, você só vai dizer o que é que você acha, se você concorda, discorda e por quê, né?
E dizer se você indica o livro para alguém ou não. E para quem que você indica o livro, né? Se você vai indicar para professor, se você vai indicar para os meninos, para as crianças, para pais, para quem que você vai indicar o livro. Entendi. Então, assim, ela tem uma estrutura certinha já, que não precisa de muita coisa. Cada um desses elementos é um parágrafo, entendeu? O que vai ter mais um parágrafozinho a mais é a questão dos conteúdos, né? Que você acaba colocando, escrevendo mais coisa. Mas, tipo, a apresentação da obra e do autor, você pode colocar um parágrafo para cada, ou você pode botar os dois juntos, condensados em um parágrafo só. O primeiro parágrafo você fala da obra e fala da vida do autor, como é que ele é, a biografia dele, entendeu? Sei. Então, vejam, vocês também têm que ter muito cuidado com a questão do plágio. Vejam, gente, a coisa mais fácil para a gente, professor, hoje, é descobrir se vocês estão plagiando ou não. Primeiro, porque apesar da gente se conhecer há pouco tempo, eu sei exatamente até onde cada um consegue ir. Sei precisamente. Né? E não é para fazer medo a vocês, não. Mas é porque realmente a gente conhece o nosso aluno. A gente sabe quem é capaz de fazer o quê. Entendeu? Então, assim, para além desse conhecimento do nosso aluno, né? Eu sei onde vocês conseguem chegar. A gente tem programas hoje na internet que a gente baixa e a gente consegue, ele vai dizer exatamente de onde que cada um tirou aqueles pedacinhos, né? Então, vejam, eu tive um problema sério na turma da noite, porque solicitei uma resenha também, eu pedi em dupla deles, na verdade, e aí as duas duplas tiraram de um site tal qual estava lá, e colocaram na resenha. Então, assim, primeiro, quando eu li, eu fiz isso aqui, não foi eles que escreveram, né? Não foi. Quando eu coloquei no programa, o programa me deu certinho os sites que eles tinham tirado, entendeu? Então, assim, não façam isso, porque a gente não... plágio, ele é crime, entendeu? Então, assim, é a sua formação, gente, lembre disso, entendeu? Então, vocês têm que se dedicar minimamente, fazer um esforço, né, para conseguir fazer as atividades de vocês, aprender a fazer as coisas também, né? O que vocês sabem, todo o conhecimento que vocês adquirem na faculdade vai ser utilizado fora, né? Quando vocês forem professores, pedagogos formados, vocês vão estar utilizando isso. Inclusive, o tipo de profissional que você vai ser, o tipo de trabalho que você vai conseguir, do emprego que você vai conseguir, ele vai depender muito, né? Não só, mas ele depende muito do tipo de profissional que você é. Se você for um bom profissional, você vai conseguir um emprego melhor, né? Então, assim, a gente precisa entender isso e se esforçar ao máximo para fazer o melhor, né? De nós. Então, assim, não pensem que eu não vou saber que vocês pegaram de algum site. Eu sei, né? Se eu colocar, eu tenho um programa, né? Que eu boto lá o arquivo que vocês me enviaram, o texto que vocês fizeram, e ele me diz exatamente de onde foi que vocês tiraram. Não é para fazer medo, é só para que vocês... Se não... professor, eu não consegui fazer hoje. Se tiver tempo, eu vou dar um tempinho a mais para vocês fazerem. Eu nunca neguei isso, né? Todo mundo sabe. Professor, eu não consegui enviar até... precisei enviar um pouquinho depois e tal. Eu sempre abri mão. Agora, realmente, por exemplo, hoje eu preciso postar a nota hoje. Então, quem não me enviar até hoje vai ficar sem a pontuação referente, né? Só que eu passei, tá com quanto tempo? Até hoje, até que horas? Até o tempo de eu ler. Então, até 6 horas da noite, 7 no máximo, porque eu preciso ler a resenha antes de colocar a pontuação. E eu preciso colocar a pontuação hoje, entendeu? Então, assim, e aí também, veja, aí tem Miriam, aí pode ser que tenha mais alguém que não tenha entregue, não tem só a turma de vocês, tem outras turmas também que eu preciso ler os trabalhos. Então, assim, por isso que eu fico
puxando de vocês para que vocês entreguem os trabalhos no dia certo, para que eu consiga, de fato, fazer a leitura antes e dar a pontuação adequada para vocês, entendeu? Mas, assim, qualquer problema que vocês tenham, eu estou sempre à disposição para conversar, para entender e para adiar os prazos também, dentro do limite possível, né? Então é isso. Mas, assim, se esforcem para que vocês consigam fazer dentro dos prazos e façam com dedicação, né? Se esforcem para fazer o melhor possível. Certo, pessoal? Certo. Então, se alguém ainda não enviou a resenha, não é difícil, façam, mas façam com as palavras de vocês, tá? Que aí eu tô aguardando até o finalzinho da tarde, início da noite. Mas não deixem de enviar, porque é uma pontuação grande, 800 pontos, né? Que vai ser importante para vocês. Nós vamos começar a nossa aula, o assunto da aula de hoje, né? Deixa eu colocar aqui pra gente. A apresentação. Essa apresentação já tá no. Eita. Essa apresentação já tá no AVA, tá, gente? Então, eu coloquei, acredito que ontem. Então, se alguém entrou lá, já deu para dar uma olhada. Vejam, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do professor na aprendizagem dos conceitos científicos e sociais, né? A gente tem discutido, né, ao longo desse semestre, né, desse bimestre, sobre diversas possibilidades de interação das crianças, de como que as crianças elas aprendem e elas se desenvolvem, né? E hoje a gente vai estar tratando especificamente da nossa concepção, de como que é importante a gente perceber o nosso papel enquanto professor, né, nesse desenvolvimento desses conceitos das crianças, né? As crianças, elas têm, diversas fases de entendimento, né, de concepções que elas vão sendo desenvolvidas e como que a gente pode atuar para que elas, de fato, aprendam e quando que elas têm condição de aprender determinados conceitos, né? Porque os conceitos, eles são diferenciados. No nosso encontro, a gente está no encontro 6, 7, esse é o encontro 7, e lá ele tem um vídeo sobre a construção de conhecimentos, conhecimentos científicos, né? Eu vou ver se daqui a pouco eu consigo colocar para vocês aqui, mas se não, ele vai estar lá no vídeo também, no AVA. Qual é o problema? Eu tentei entrar no AVA, dar uma olhada no vídeo, né? Ver se estava tudo certinho, se vocês conseguiam acesso, e ele fica dando erro no vídeo. Ele tá sempre assim, ele deu erro no vídeo, deu erro no texto também que eu tinha colocado, o link do texto lá, ele também deu erro, então eu mandei para você, eu posso mandar para vocês depois. Mas é importante que vocês assistam as pré-aulas e as pós-aulas também e entrem nas aulas, né, para pegar o material. Não esqueçam disso. Mas aí, se der tempo ainda hoje, mais tarde eu coloco para vocês o vídeo também para a gente assistir, certo? Então vejam, gente, a gente tem visto, né, que as crianças, elas são curiosas por natureza, principalmente nessa fase, essa fase inicial, ela é inicial da infância, né?
essas idades dos porquês, né? A criança pergunta pra caramba, que é a fase de descoberta do mundo. Ela está tentando entender, né, o que é que está acontecendo ao redor dela, né? O que é que descobrir o mundo mesmo, né? De fato, ela está explorando para conhecer, né? E essa descoberta ela vai se dar através da interação. E a interação com os adultos, com outras crianças e com o meio que ela está vivendo, né? Então, é a partir dessa exploração, dessa interação, né, que a criança desenvolve o seu entendimento do mundo, né? A curiosidade natural da criança leva a interagir com o meio desde que nasce, explorando o ambiente que a cerca, investigando e formulando hipóteses. Então, lembra quando a gente estava falando no dia da atividade lá do brincar de cientista, que a gente disse que a criança ela tem capacidade, sim, né? O princípio da criança e do cientista é o mesmo, que são as perguntas, né? Então, a criança ela também vive investigando, vive explorando, vive se questionando, né? E à medida que ela se questiona, ela formula hipóteses, ela formula respostas para aquelas perguntas que ela fez, né? Então, e essas hipóteses elas vão sendo confirmadas ou negadas à medida que o desenvolvimento da criança avança, né? Então, por exemplo, a explicação dos fenômenos, né? A gente viu também como que as crianças explicam os fenômenos. Então, tipo, quando ela diz assim, por que fica à noite? A resposta a resposta imediata da criança é um conceito espontâneo, né? De que a noite é feita para dormir. Com o passar do tempo, que vai se desenvolvendo, né, e desenvolvendo outros conceitos, outras aprendizagens, outras interações, a criança vai entendendo, vai compreender, né, e desenvolver um conceito mais científico, que não é um conceito espontâneo, né, de que a noite é a questão do movimento que a Terra faz, do movimento do Sol, né. E esses são os desenvolvimentos dos conceitos, né, conceitos científicos. Ela deixa de ser um conceito espontâneo para ser um conceito científico, né? E isso se dá a partir do desenvolvimento da criança, desse desenvolvimento da interação que ela tem, né? De exploração. Quanto mais ela explora, quanto mais ela investiga, mais ela consegue desenvolver a capacidade científica dela, a capacidade intelectual de compreensão. Então, vejam, as crianças, elas constroem conhecimento a partir das suas relações com o meio, seja o meio físico, social, cultural, ou seja, a partir da relação do sujeito com o objeto, né? Então, a criança precisa ter essa relação, né? A criança, enquanto sujeito, precisa ter relação com o objeto para que ela construa o conhecimento, o entendimento das coisas. Então, a criança, né? E aí isso é um conceito de Piaget, né? Que ele diz que a criança que domina o mundo, uma criança que domina o mundo, que a cerca, é a criança que se esforça para agir nesse mundo. Então, quanto mais a criança interage, quanto mais a criança age no mundo, quanto mais ela consegue fazer atividades práticas e concretas, né, mais ela compreende esse mundo em que ela vive, né? Ela desenvolve a compreensão desse mundo, né? Então, veja, gente, todos nós organizamos as informações acerca do mundo que nos cerca, né? Nós organizamos essas informações que a gente internaliza para garantir a nossa sobrevivência e nossa permanência em um determinado grupo social. A gente sabe, por exemplo, que o fogo queima. Então, vejam, quando a gente internaliza que o fogo, se a gente tocar em qualquer coisa quente, né, no fogo, por exemplo, ele queima, a gente está garantindo a nossa sobrevivência, porque se a gente sabe que se a gente tocar no fogo vai queimar a nossa mão, né? É muito simples, né? Mas os processos de internalização eles são extremamente complexos, mas mas a gente compreende a simplicidade deles, né? Também de uma forma mais simples. Então,
É essa internalização dessas informações que faz com que a gente garanta a nossa sobrevivência enquanto seres humanos, né? E a permanência do nosso grupo social. Por quê? Culturalmente, a gente tem divergência entre grupos sociais, né? Então, como que a gente faz com que um povo não ataque o outro, né? Ou não se ataque entre si? É porque eles compartilham das mesmas culturas, né? Dos mesmos entendimentos, das mesmas teorias de mundo. Então, por isso que eles vão se mantendo no seu lugar apropriado, né? Porque eles sabem que é o que gera as guerras, por exemplo, né? Então, um grupo culturalmente diferente do outro que tenta invadir para internalizar a sua cultura no outro, né? Então, a gente organiza essas informações dessa forma para que a gente garanta a nossa sobrevivência e a permanência no grupo que a gente está vivendo, né? Então, veja, para compartilhamento, para que a gente compartilhe a cultura de um grupo social, a gente compartilha também a teoria de mundo, né? Uma visão de mundo, né? Que dá sentido ao que somos expostos e que impede de enfrentarmos o novo com perplexidade, né? Então, tudo que a gente observa no mundo, tudo que a gente entende, tudo que a gente interage, né? E a forma como a gente atua no mundo, né? A gente atua no mundo a partir de uma teoria, de uma visão de mundo, de uma ideia do mundo, de uma compreensão do mundo que nos cerca, certo? E é isso que faz com que nós façamos parte de determinada cultura, de determinado povo, né? Vemos o mundo e tentamos compreender o seu funcionamento. Essa compreensão do seu funcionamento é com esses óculos conceituais, né? Esses óculos conceituais que ele tem uma determinada visão de mundo, né? E aí, inicialmente, por exemplo, quando a gente é muito criança, esses conceitos, eles são cotidianos, alternativos, espontâneos, né? O que a gente chama também de preconceitos, né? Que vão dando lugar, à medida do nosso desenvolvimento, aos conceitos mais científicos, à medida que a gente começa a estudar, desenvolve nosso intelecto. E aí, veja, Vygotsky, né? Ele é um dos principais teóricos que vão tratar da dinâmica do processo de formação de conceitos. E aí ele vai dizendo que essa dinâmica, ele tem algumas características, né? E aí a gente aponta aí quais são essas características, certo? Vejam, a primeira, a percepção e a linguagem são indispensáveis à formação de conceitos. Percepção e linguagem são indispensáveis. Percepção é o sentir, né? É a sensação, o toque, né? E a linguagem, que é através da nossa fala mesmo, dos significados, né? Dos significantes que a gente vai absorvendo. A percepção das diferenças ocorre mais cedo do que das semelhanças. Porque essa percepção das semelhanças, ela vai exigir uma estrutura de generalização e conceituação mais avançada. Então, a gente, né, enquanto crianças, né, a gente consegue perceber muito mais o que é diferente, né, do que é o semelhante. O desenvolvimento dos processos que resultam na formação de conceitos, ele vai começar lá na infância. Mas as funções intelectuais que formam a base psicológica do processo de formação dos conceitos, ela só vai amadurecer no processo da adolescência. A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa, em que todas as funções intelectuais básicas, atenção deliberada, memória lógica, abstração, capacidade de comparar e diferenciar, tomam parte. E os conceitos novos e mais elevados, eles transformam o significado dos conceitos inferiores. Então, vejam, gente, a criança, né, à medida que o tempo passa, né, à medida que ela desenvolve, né, os processos cognitivos dela, né, um significado, ele vai se sobrepondo a um significado mais avançado, né, mais científico, certo?
ele vai melhorando a forma de categorizar, né, de significar os conceitos que ela vai tornando esses conceitos cada vez mais científicos e menos espontâneos, certo? As formas básicas na trajetória da formação dos conceitos. Então, Vygotsky também ele vai fazer vários experimentos nesse processo de formação de conceitos, né? E ele vai dar 3 formas básicas nessa trajetória. A primeira é essa agregação desorganizada. Essa agregação desorganizada são amontoados vagos de objetos desiguais, fatores perceptuais são irrelevantes, predomínio do sincretismo. Então, veja, Vygotsky ele vai chamar a atenção para o fato de que uma criança de 3 anos e um adulto, eles podem se entender, né? Porque eles vão partilhar de um mesmo contexto social, contexto histórico. E eles utilizam um grande número de palavras que têm o mesmo significado. Mas as operações psicológicas, elas são diferentes. As características concretas e as significações abstratas, elas são diferentes. Isso significa que o conceito, no sentido real, não está desenvolvido. Então, veja, Vygotsky ele vai falar de 2 processos, né, de significação das coisas, né, de 2 processos de formação de conceitos, que é a formação, o processo interpessoal e o processo intrapessoal. Né? Então, ele diz que a criança ela forma o conceito a partir da sua relação com o outro, né, que é o interpessoal, né, da sua relação com a cultura em que ela vive, né, então, no meio social em que ela vive, e a formação do conceito intrapessoal, que é na própria mente dele, na própria mente da criança, certo? Isso também é uma forma de organizar os conceitos, de desenvolver a formação de conceitos. Né? Então, ele vai fazer esses 2 processos, né? A criança vai passar por esses 2 processos de organização, de formação de conceitos interpessoais e intrapessoal. As fases básicas, a segunda fase básica é o pensamento por complexo. Gente, vocês quiserem falar, vocês podem falar, vocês estão tão caladinhos aí. Prestando atenção. Eu tô aqui. Vejam, o pensamento por complexos, né? Também é uma trajetória, né, na formação desses conceitos. Os objetos associam-se não apenas devido às impressões subjetivas da criança, mas também devido às relações concretas e factuais que de fato existem entre esses objetos, podendo, entretanto, mudar uma ou mais vezes durante o processo de ordenação. Vejam, gente, isso é a questão também dos significados, né? Que hoje a criança entende de uma forma, né? E daqui a pouco ela consegue, a partir de uma relação concreta que ela estabelece com aquele objeto, ela pode sobrepor, né, um novo conceito naquele significado. Né? Então, eita, eu achava que era assim, mas não é de outra forma. Né? E isso gera um desequilíbrio que acaba se reequilibrando, certo? Então, veja, o pensamento por complexo, ele é característico dos povos primitivos. Isso aí é um exemplo que Vygotsky vai dar, certo? Para os quais uma palavra ela não é portadora de um conceito, mas do nome da família, de família, para grupos de objetos concretos, associados factualmente. Então, é como se, por exemplo, quando a gente fala de celular, a gente sabe que é um material que fala, né? Que você liga para as pessoas e tal. Mas não é um conceito específico, individual, característico, né? É a família dos celulares, todos os celulares, seja ele Android, iPhone, iPad, iOS, sei lá o que danado o que é. Ele é os celulares como um todo, né? É a família, o grupo de objetos concretos, né? E aí ele fala que os povos primitivos, né, eles são portadores desse conceito mais generalizado, né, mais amplo dos objetos concretos.
E é também característico dos esquizofrênicos, né? As pessoas que têm esquizofrenia, que regridem do pensamento conceitual para um nível mais primitivo de intelecção, que é mais rico em imagens, né? Em símbolos. Então, essa associação com os objetos concretos, né? De entender o que é determinada coisa a partir de uma imagem concreta, sem conseguir tantas abstrações. Então, veja, gente, o pensamento complexo, ele faz meio que esse amontoado aí, né? Então, você tem o entendimento do eu e do outro, e o que liga o eu e o outro é a linguagem, a ação, o conhecimento. Tem uma sociedade, né, que dá sentido, né, que significa as coisas, né, o meio cultural em que você vive, e o sujeito que ele age, né, de acordo com as práticas sociais, históricas, políticas, econômicas e linguísticas daquela sociedade em que ele vive, né? Então, para formar determinados conceitos, né, a gente passa por esse amontoado de interações, né? Então, a compreensão que a gente tem de a casa, o objeto casa, quando a gente fala a palavra, né, ela é recheada de uma série de interações, né? Que é o sentido que a sociedade dá, o que o sujeito entende de acordo com a prática social dele, a sua ação, o seu conhecimento, tudo isso misturado é que de fato vai dar um significado, um conceito para a questão da casa em si, né? E cada um pode ter um determinado entendimento mais desenvolvido ou menos desenvolvido daquele conceito. E o terceiro e última forma básica, né, nessa trajetória é o grau de abstração. Deve possibilitar a simultaneidade da generalização, unir, e da diferenciação, de separar. Então, vejam, ele já falou que é muito mais fácil, quando a gente é criança, né, a gente separar, né, a gente diferenciar, do que a gente generalizar, que é essa união. A gente tem muita dificuldade, né, enquanto criança, né, quando a gente está ainda nos processos dos conceitos mais espontâneos, de fazer essa generalização. A gente consegue identificar muito mais as diferenças, né, do que as similaridades. Então, essa fase, né, desse grau de abstração, ela exige uma tomada de consciência da própria atividade mental, porque ela vai implicar numa relação especial com o objeto, né? Internalizar o conceito, internalizar o significado, né? Faz parte da compreensão na compreensão de que aquele objeto, né, aquele conceito, ele faz parte de um sistema, que é esse sistema que eu tinha mostrado para vocês, né, anteriormente, dessa relação do eu com o outro, da sociedade, do sujeito, do conhecimento e da linguagem, certo? Então, todo o conceito, ele faz parte de um sistema maior, né? Então, internalizar esse conceito, né, é essencial para compreender que ele faz parte desse sistema total, né, dessa totalidade. Então, por seus experimentos, Vygotsky vai concluir, né, essa capacidade do adolescente de formar conceitos, que a capacidade do adolescente de formar conceitos antecede a sua capacidade de defini-los. Contudo, se considerarmos as situações concretas escolares, muitas vezes o aluno é capaz de definir um objeto quando sabemos que ele ainda não formou o conceito, né? Então, muitas vezes, o que acontece na escola, por exemplo, né, é o professor dizer assim, o que é, geralmente isso tem muito na prova, o que é determinada coisa, né? O que é relevo, né? Aí a criança vai lá, relevo é isso, aquilo outro. Se você perguntar à criança numa situação cotidiana, ela não vai saber te dizer o que é relevo. Ela vai simplesmente decorar aquela definição científica que ela aprendeu na escola e vai reproduzir. Mas dizer que ela formou o conceito, internalizou esse conceito, ela sabe exatamente o que é que ela está falando, isso não acontece. Não é verdade? Verdade. Ou vocês nunca viram isso? De fato é.
né? A criança ela sabe definir exatamente, precisamente, do mesmo jeito que o professor colocou lá, porque é completa memorização, né? Mas o conceito em si, né, a internalização do significado, para ela explicar e para que ela coloque em prática aquele conceito, aquela definição, ela não tem. Ou seja, ele não formou o conceito ainda, certo? Então vejam, gente, Vygotsky ele vai tratar, né, sobre essa questão dos processos de formação de conceitos, de que a criança ela vai desenvolver. Existem dois tipos de conceitos, né, que são os espontâneos e os científicos. Então, essa experiência pessoal da criança e aí a instrução, a aprendizagem na sala de aula, ele desenvolve esses dois tipos de conceito. E esses conceitos eles estão em constante relação. Né? Os conceitos científicos e os espontâneos e os científicos eles estão em uma relação indissociável, né? E durante toda a nossa experiência de vida, né? E da criança, isso também vai acontecendo com a criança. Eles vão se relacionando. Para Vygotsky, esses conceitos cotidianos e científicos envolvem experiências e atitudes diferentes por parte das crianças e se desenvolvem por caminhos diferentes. O conceito espontâneo é definido por seus aspectos fenotípicos sem um... Só um minuto, minha gente. Oi, gente. Vocês estão aí ainda? Sim. Foi problemas aqui de minha avó que apareceu aqui. Acontece nas melhores famílias. Já visse no meio da aula, é ótimo. Essa história de aula remota é super legal, por essas coisas que vão acontecendo, né? É, sim, aproveitava e apresentava a bichinha, rapaz. Mulher, ela estava chamando aqui embaixo na janela. Lá embaixo. Oxe. Ave Maria. Enfim, gente. Então, vejam, à medida que a criança, a partir das experiências da criança, né, a depender de cada experiência que a criança se envolve, né, ela vai desenvolver mais ou menos esses conhecimentos científicos. Né? Então, os caminhos que cada criança percorre na definição desses significados, né, vai ser diferente. Então, esse conceito, né, mais espontâneo, ele não tem essa organização mais consistente, mais sistemática. Né? Já o científico, não, ele é mediado por diversos outros conceitos. Então, ele vai dar um exemplo, né, da questão da língua, né, que eu achei bem interessante. Quando a gente vai aprender a língua materna, a nossa língua, né, no caso o português, como é que a gente aprendeu o português? A gente aprende a partir da nomeação direta dos objetos. Olha, isso é uma caneta, né? Isso é um celular, né? E isso aqui é um computador. Né? Para a língua estrangeira, a gente usa a palavra. A palavra na língua materna vai substituir o objeto, né? Então, veja, se eu perguntar a vocês como é amor em inglês. Eu não entendi, repete. Amor em inglês. I love you. Eu amo você. Love é em Eu inglês. sei. Love é amor, né, gente? É que eu já disse completo, sabe? Carro.
em inglês? Carro, não sei não. Carro? Carro. Não sei. Carro em inglês Casa. é house. Casa é house, sei lá. House. Exatamente. Então, vejam, para a gente compreender uma língua estrangeira, eu não precisei mostrar para vocês o objeto, eu não precisei mostrar a casa para vocês conseguirem fazer a associação. Já no entendimento da língua materna, vocês só fazem a associação pela nomeação direta com os objetos. Então, para vocês entenderem o que seria a casa, no aprendizado da língua materna, eu teria que mostrar uma casa para vocês. Já na língua estrangeira, no aprendizado da língua estrangeira, a palavra, né, ou seja, o nosso conceito de casa, né, o significado, ele já substitui o objeto. Então, vejam, Vygotsky ainda fala que nas experiências cotidianas, né, a criança, né, centra-se nos objetos e não tem consciência dos seus conceitos. Ao passo que nos conceitos aprendidos na escola, em colaboração com o adulto, ele consegue resolver melhor os problemas que envolvem o uso consciente dos conceitos. Então, a gente consegue, na verdade, a gente aprende na escola, né, e isso necessariamente não é uma coisa exatamente boa, mas veja, na escola a gente aprende essas definições, né? Como o exemplo do relevo, né? Você sabe definir exatamente o que é o relevo, cientificamente, mas na hora da aplicação você não sabe, né? Então, o que é diferente, por exemplo, no conhecimento espontâneo. No conhecimento espontâneo você sabe aplicar, mas você não sabe definir. Então, essa relação, né, que a escola, ela precisa começar a reorganizar, né, para que a criança consiga fazer uma associação melhor desses conceitos, né, consiga conceituar e definir bem esses entendimentos, né, formar bem esses conceitos. E aí o Vygotsky, ele vai dizer que ele vai desenvolver, né, o conhecimento em zonas de desenvolvimento. E aí Vygotsky vai falar que a gente tem a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial, né? A de desenvolvimento real é quando a criança ela já tem determinada habilidade, ela já aprendeu, né? A desenvolvimento potencial é o que a gente sabe que ela consegue fazer com ajuda, né? E a ajuda que ela recebe, os estímulos que ela recebe, né, ele vai chamar de zona de desenvolvimento proximal, né? Então, nós, enquanto professores, nós atuamos diretamente nessa zona de desenvolvimento proximal, né? Que é dando os estímulos para que ela chegue até onde eu sei que ela pode conseguir chegar, né? Quando eu digo, por exemplo, a vocês que não façam trabalhos plagiados, porque eu sei até onde vocês vão, é porque eu conheço cada um de vocês, né? Eu sei qual é o desenvolvimento potencial de vocês, até onde vocês conseguem chegar, né? E aí, enquanto professora, né, vou dando estímulos para vocês fazerem cada vez determinadas atividades de forma mais elaboradas, né? Então, veja, nesse processo de formação dos conceitos, aí a gente usou o texto, né, da Nébias, Cleide Nébias, o texto, e aí ela vai falar que Nelson é um outro teórico, né, que ele vai avançar um pouco nos conceitos de Vygotsky, né, e ele vai falar dos agrupamentos, das possibilidades que a criança faz de agrupamentos, de generalizações, né? Então, vejam, antes do ingresso na escola, a criança já construiu um conjunto de conhecimentos informal, produto do desenvolvimento ontogenético, a partir de suas experiências e que constitui o sistema de crenças sobre o mundo. Influenciar profundamente a obtenção do conhecimento formal que se dará
de forma planejada pela aprendizagem escolar. Então, gente, a gente não pode querer entender que a criança chega na escola como uma tábua rasa, sem nada na cabeça, né? A criança chegou aqui vazia e eu vou colocar tudo dentro da cabecinha dela para ela entender tudo, né? Não é assim que a criança chega na escola. Ela chega com uma extrema bagagem cultural, né, que ela vai trazendo do meio em que ela vive, do meio cultural em que ela vive, o meio social, né, de que ela faz parte. E aí, Nelson ele vai dizer que, na verdade, esses conceitos espontâneos que a criança tem, ele não é tão assistemático assim, né? Muito pelo contrário, as crianças elas também constroem uma regularidade, como o Vygotsky disse, né? Aí Nelson avança dizendo que não, que ele constrói sim uns conceitos a partir de regularidades, de conexões que eles vão estabelecendo, sistematicidades, né, na sequência das atividades diárias. Muito embora tais construções não sejam tão sofisticadas como serão posteriormente quando eles tiverem domínio dos conhecimentos, dos conceitos científicos, né? Mas, por exemplo, por que a criança, se você pega um pássaro e uma borboleta, as crianças elas vão... você tem vários objetos, né? E aí você pede para a criança associar. Dentre esses objetos tem o pássaro e a borboleta. Por que eles vão colocar eles no mesmo grupo? Os dois voam, eu acho. Exatamente. Tanto o pássaro como a borboleta voa. E o pássaro e o avestruz? O avestruz não voa. Será que eles colocariam o pássaro e o avestruz no mesmo grupo? Talvez porque tem apenas. Exatamente. Pela sua estrutura física, né? Pelo que ele aparenta. Então, eles fazem agrupamentos por generalizações, por representações generalizantes, né? Então, apesar do avestruz não voar, o formato do avestruz é o formato de uma ave, né? Ele tem pena, né? Tem aquelas duas perninhas só, enormes, mas ele tem o formato da ave também, né? Então, por isso que ele vai agrupando. Então, veja, isso também é uma conexão, é uma representação que a criança faz. Ela consegue generalizar e agrupar todo mundo no mesmo sem ter o domínio desses conhecimentos científicos, né? Mas ele consegue agrupar todo mundo no mesmo grupo, né? A partir dessas representações generalizantes. Então, veja, antes de ingressar na escola, a criança, ela já questiona, já formula hipóteses, constrói concepções e representações, e suas ações sobre o meio físico irão contribuir para a construção da sua identidade. Então, jamais, gente, a gente pode entender a criança como essa tábua rasa. A criança, ela já tem os seus próprios entendimentos, as suas hipóteses sobre o mundo, né? Porque ela atua nesse mundo, né? Ela faz parte de um convívio social, um convívio cultural, né? Que vai possibilitando a ela uma visão de mundo, né? Que vai ser reforçada ou vai ser reavaliada à medida do desenvolvimento dessa construção dessa sua identidade, né? À medida que ela vai desenvolvendo esses significados e significantes, né, na vida dela. Então, é parte dos processos de ensino e aprendizagem a investigação das concepções e representações das crianças, considerando-se as características da faixa etária e as especificidades socioculturais do grupo e os ritmos de cada indivíduo. Então, eu, enquanto professor, vocês, enquanto professores, precisam conhecer, né, as concepções das crianças, que elas conseguiram desenvolver, né? Da faixa etária dela. Uma criança até 3, 4 anos, ela consegue fazer, né? Que representação generalizante? Até onde ela consegue ir, né? O grupo social em que ela vive, qual é o ritmo desse grupo, né? Qual é o ritmo desse indivíduo, né? É fundamental, para conseguir fazer isso, né? É fundamental que o adulto ele observe.
ele interprete, ele registre, né, as ações e reações das crianças com essa finalidade de descobrir o que é significativo para essas crianças. É o que, de fato, a criança consegue aprender e colocar em prática, né? E as suas lógicas de suas práticas cotidianas, né? O que para a criança é lógico e como que ela estabelece essa linha de raciocínio, né? Como que a criança ela segue uma linha de raciocínio e você precisa entender como é que se dá isso, né? Para poder você conseguir atuar nessas hipóteses que ela vai formulando, né? Nesse pensamento que ela estabelece. É por isso que na educação infantil, por exemplo, a gente não pode fazer avaliação, né, da criança. A gente vai avaliar a criança a partir de prova escrita, né? Não é assim que a gente avalia uma criança, né? A gente avalia a criança a partir das observações e dos registros, das interpretações que eu, professor, faço daquela criança, né? Então, por isso que é extremamente importante a gente estar atento, né, ter esse professor com esse olhar sensível ao que a criança está nos colocando, nos apontando. É preciso que o professor aprenda a ouvir as crianças, né? É necessário proporcionar situações que elas se sintam à vontade para expor suas ideias, suas curiosidades, seus interesses, né? Eu coloquei aí essa roda de conversa com as crianças, porque, de fato, as rodas de diálogo, gente, com as crianças, elas são extremamente importantes para que as crianças se sintam importantes, né? Se sintam ouvidas, né? Quanto mais você deixa a criança falar, né, mais você vai instigando ela, né, a explorar, né, as suas possibilidades, as suas formas de linguagem, né, as suas ideias, as suas curiosidades, colocar essas questões, né, expor essas questões, essas curiosidades, esses interesses, né? E na maioria das vezes a gente tem medo de escutar as crianças. Eu acredito que seja um medo, né, de não saber responder às crianças, né? E a gente precisa parar com isso, né? Se a gente não sabe responder, a gente diz, não, depois a gente vai procurar juntos, né? É uma excelente forma, né, de você mostrar para a criança também que o professor, o adulto, ele não sabe de tudo, né? Ele também vai formulando e construindo conhecimentos, né? A criança também precisa construir esses conhecimentos. Então, não tem um problema em você dizer à criança, eu não sei, vamos construir juntos, vamos procurar juntos, né? É a mesma coisa de vocês me perguntarem alguma coisa e eu dizer, gente, eu não sei, vamos dar uma pesquisada aí para poder descobrir como é que faz, né? Porque eu também não vou saber de tudo, você não vai saber de tudo, né? Então, a criança também não precisa saber de tudo, né? O professor da educação infantil, ele não precisa saber de todas as coisas e ter respostas prontas para tudo, né? Mas a gente precisa, de fato, escutar as crianças, os interesses dele, para que a nossa aprendizagem, a aprendizagem dessas crianças, elas sejam, de fato, significativas, né? Que elas consigam desenvolver esses conceitos, né? Que esses conceitos espontâneos, eles consigam se elevar e se tornar com esses conceitos científicos, né? Para ir aprimorando, né, os elementos psíquicos, o desenvolvimento psíquico daquela criança. Então, vejam, algumas situações de aprendizagem escolares, eles são extremamente importantes, né? E aí, o texto, que a gente um dos textos bases nosso, né, ele pega 4 situações de aprendizagem escolar que são importantes. Então, por exemplo, a primeira é a situação de conflito, que é quando os conceitos espontâneos e científicos, eles se confrontam, eles entram em choque, né, porque eles são opostos, né? Isso implica o abandono de ideias que prevaleceram durante um período, né, e que pode ser difícil para o sujeito, mesmo quando isso se dá com adultos. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada ideia, por exemplo, a questão do machismo na nossa sociedade, né? A gente passa o tempo todo entendendo que, aprendendo, na verdade, né? Que a mulher, ela tem que ficar na cozinha, cozinhando, lavando, passando, cuidando das crianças, né? E aí, de repente,
a gente tem um choque, né, desses conceitos, né, que se confrontam, né, dizendo que não, que a mulher não precisa fazer isso, a mulher pode trabalhar, né, e que, na verdade, esse trabalho invisível, né, que foi atribuído à mulher, ele pode ser distribuído entre os outros membros da família, né, mulheres, homens, as crianças também podem ajudar, né, então, isso é confrontar, né? E aí implica, na verdade, nesse abandono dessa ideia de que a mulher que tem que fazer tudo, eles abandonam essas ideias e vão partir agora para uma nova tentativa, né? De que todo mundo vai se ajudar. Isso é feito de forma tranquila? Não é, né? Esse abandono desses significados, né, desses conceitos anteriores, ele não é feito de uma forma tranquila. Ah, não, tá certo, tudo bem, eu aceito, né? Muito pelo contrário, ele tem algumas barreiras, e é por isso que, por exemplo, hoje a gente não consegue superar de uma vez por todas. A gente tem vários avanços, mas a gente não consegue superar extremamente, né? Uma outra situação de aprendizagem, por exemplo, é a situação congruente, quando os conceitos eles se integram, né? Então, na verdade, um não precisa ele não precisa abandonar aquele o conceito anterior, né? Mas eles podem se complementar, né? Podem se integrar como um todo maior. A terceira é a situação formal e simbólica, né? Zero espontânea, que é quando existe pouco conhecimento espontâneo para interagir com o conhecimento formal apresentado na escola. Então, você não tinha uma opinião sobre, você não tinha um conceito espontâneo formado sobre aquele determinado assunto, e a escola te apresentou e você faz, tá, beleza, tudo bem, né? Que é essa situação formal simbólica, né? E a situação espontânea não instruída é quando o conhecimento espontâneo é extenso, né, rico o suficiente, e que não há conhecimento escolar que corresponda ao que foi apresentado, né? E aí ele coloca como alguns exemplos, né, as questões culturais, né, a questão do mito, das lendas, que você não tem uma explicação científica para aquilo ali. Então, as situações espontâneas, né, esse conhecimento espontâneo, ele é suficiente para ele mesmo, ele se auto-explica. Então, gente, o Conselho Nacional da Educação, né, através aí das suas diretrizes, seus referenciais curriculares, eles vão apontando o tempo todo, né, a necessidade da criança brincar com ciência. As crianças, elas devem, desde pequenas, ser instigadas a observar fenômenos, relatar acontecimentos, formular hipóteses, prever resultados para experimentos, conhecer diferentes contextos históricos e sociais, tentar localizá-los no espaço e no tempo. Também podem também trocar ideias e informações, debatê-las, confrontá-las, distingui-las e representá-las, aprendendo aos poucos como se produz um conhecimento novo ou por que as ideias mudam ou permanecem, certo? Então, vejam, gente, a gente precisa instigar, de fato, as crianças a serem cientistas, né? Esse negócio da criança perguntar o porquê e a gente não responder, né? Se a gente não sabe, a gente procura com ela, né? Mas a gente precisa estar sempre instigando as crianças a ir formulando hipóteses, né? A responder as perguntas que ela mesma faz, né? E aí, para que elas compreendam também e consigam lidar bem, né, com essa produção do conhecimento novo, né, de novos significados, né, de que a sua ideia ela não é estática, né? O seu significado de determinada coisa na sociedade ela não é estática, ela pode estar em constante mudança. Na verdade, ela sempre está em mudança, né? Então, aí a gente traz uma questão, né, importante. Considerando, então, que o aluno traz uma riqueza de conhecimento sobre o mundo e o seu funcionamento, que na maioria das vezes entram em conflito com o que é imposto pela escola e tem de ser aprendido, como o professor pode agir para que os estudantes não rejeitem esses conhecimentos, não tenham dificuldades em assimilá-los ou ainda e principalmente não deem respostas corretas apenas para cumprir as tarefas escolares sem sentidos inúteis, né? Como que eu faço para que o meu aluno ele tenha uma aprendizagem significativa,
que ele consiga aplicar, né, na sua vida, né? E não simplesmente definir, dar as definições porque ele decorou, né? Por mera decoreba que o professor fez ele decorar e que não tem sentido nenhum para a vida dele, né? Como que a gente transforma a aprendizagem no nosso dia a dia, né? Utiliza toda a bagagem, toda a riqueza cultural que o nosso aluno tem sobre o conhecimento do mundo que ele vive, da sociedade que ele vive, e transforma isso em uma aprendizagem significativa. Como que a gente pode fazer isso, gente? Assimilando pelo contato com os objetos, né? Se a gente utiliza o nosso próprio espaço, os objetos concretos, né? Que está à disposição da criança, né? Essa aprendizagem significativa ela fica muito mais fácil, muito mais dinâmica, né? Então, para dirigir esse processo, o professor ele deve organizar, né? Desde o princípio com seus alunos, ações com os objetos orientados aos aspectos que interessam as crianças, né? A partir das necessidades da criança, né? E da sociedade, do meio em que ele vive, né? Então, por isso a necessidade de a gente conhecer a cultura e o meio social em que a nossa criança está inserida, né? Qual é a necessidade da nossa criança? Né? Porque eu tenho um aluno que ele não... Uma criança, né, da educação infantil, que ele não presta atenção na sala de aula, na aula, né? A gente vai dar a aula e a criança não aprende, não gosta e tal, mas ele gosta muito de bichinhos de jardim. Se você pega a sua atividade, né, e adapta a atividade, né, para trabalhar com os bichinhos de jardim, que é o negócio que interessa aquela criança, né, aquilo ali vai se transformar em uma aprendizagem extremamente significativa para aquela criança. Ela vai começar a se interessar, né? Você orienta a sua atividade a partir do interesse das suas crianças, né? E aí ele pontua, né? O texto vai pontuar algumas práticas pedagógicas que são adequadas à formação dos conceitos. E aí ele coloca, né? As ideias que o aluno traz para a escola são necessárias para a construção de significados. Suas experiências culturais e familiares não podem ser negadas. Essas ideias devem ser aceitas para progressivamente evoluírem, serem substituídas ou transformadas. Então, gente, o conceito espontâneo que a nossa criança ela traz para a sala de aula, ela precisa ser desenvolvida, né? Não é para dizer à criança assim, não, você está errada. Não é isso, né? É pegar o que ele traz enquanto conceito espontâneo e desenvolver progressivamente, né, para que ele se torne um conceito científico, né? Ou seja, substituído de fato, ou que ele se integre a esse conhecimento, o conceito espontâneo se integre ao conceito científico, né? Mas que ele se torne esse conceito mais evoluído. A resistência para substituir alguns conceitos só é superada se o conceito científico trouxer maior satisfação, for significativo, fizer sentido e for útil. Os conceitos científicos com maior grau de aplicabilidade, que se expressam em maior número de situações e resolvem um maior número de problemas, facilitam a mudança, né? Então, se você apresenta para a criança, né, se ele fizer sentido, aquele conceito fizer sentido para a criança, né, ele vai conseguir substituir o conceito pelo outro, ele vai compreender. Se você consegue aplicar, provar para a criança, ele consegue substituir aquele conceito de forma muito tranquila, né? Aquele significado, né, que ele tinha, ele refaz, né, reformula. O diálogo com os alunos possibilita o diagnóstico de suas ideias em vários momentos da aprendizagem. Da mesma forma, a interação entre parceiros e a observação dos diálogos travados entre eles. Provocar conflito com contra-exemplos pode gerar dúvidas e insatisfação, levando os alunos a testarem suas concepções. Resolver problemas com um plano de atividades cognitivas deve ser estimulado,
uma vez que a simples nomeação das características essenciais e a repetição de definições não garante a memorização, né? Não garante a formação de conceitos. Deve-se estimular o aluno a considerar soluções alternativas para o mesmo problema, né? Então, gente, a gente não pode querer que o aluno resolva tudo, dar a mesma resposta para tudo, né? Às vezes eles procuram diversos caminhos e eles encontram respostas corretas, apesar de diferentes caminhos. Então, a gente não pode querer que todo mundo percorra o mesmo caminho para chegar em determinada resposta, né? Deve-se possibilitar ao aluno retomar seu processo de trabalho explicando suas ideias e analisando a evolução das mesmas. E aí tá a importância, né? Por exemplo, isso acontece muito em matemática. Uma coisa que a gente vê muito é divisão. Você vai fazer uma divisão e, às vezes, antigamente se fazia divisão de uma forma e hoje em dia se faz de outra forma. As duas formas de fazer a divisão, de resolver a divisão, tá correta, né? Mas a gente tem mania de dizer aos meninos que não, da forma que o seu pai ensinou, tá errado, né? Ou não serve. Tem que ser da forma que você aprendeu na escola, né? Às vezes o menino explica certinho, né? Entendeu, compreendeu daquela forma antiga, né? Mas você quer que o menino explique da forma como você ensinou para ele. Gente, se ele consegue explicar o processo de trabalho, né, que ele teve, se ele consegue explicar as suas ideias e avaliar, analisar a evolução das suas ideias, tá tranquilo. Ele chegou à resposta correta, né? A gente precisa aprender a lidar com essas diversas respostas, né? Que as coisas não têm uma única resposta, um único caminho. No processo de formação de conceitos, é desejável desenvolver ações de inclusão. Estabelecer-se um objeto dado refere-se ao conceito indicado, e de dedução, reconhecer as características necessárias ou suficientes para incluir ou não os objetos em um dado conceito. Nem todo conceito é passível de experimentação, daí o valor de meios variados, filmes, exploração de campos, etc. A construção de mapas conceituais é um recurso valioso para o desenvolvimento conceitual. Gente, mapas conceituais. Essa é a nossa atividade de hoje, certo? Nós vamos aprender como fazer um mapa conceitual, né? E como que ele é de fato valioso para esse entendimento essa compreensão, né? Esse desenvolvimento conceitual. Vocês já ouviram falar em mapa conceitual? Não. Vão ouvir hoje. É preciso construir propostas de atividades mais significativas e contextualizadas com a realidade das crianças. O currículo da educação infantil ele é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Tais práticas são efetivadas por meio de relações sociais que as crianças, desde bem pequenas, estabelecem com os professores e com as outras crianças, e afetam a construção de suas identidades. É isso, gente. Quanto mais significativo, quanto mais contextualizado com o meio que a criança vive, né? Quanto mais possibilidades de relação social com outras crianças e com outros adultos, né? Quanto mais agir no meio em que a criança vive, né? Explorar aquele meio, né? Mais fácil se torna a compreensão e a formação dos conceitos, né? Então, definir só não basta, memorizar a definição só não basta para construir os conceitos, né? A criança precisa aplicar, né? A aprendizagem ela precisa ser significativa para as crianças. Então, vejam, aqui são as nossas referências, né, de hoje. A gente trabalhou com esses dois textos, vocês podem ter acesso também lá no AVA, ele já está lá, já tem um tempo que está lá, tá? Eu já avisei a vocês que é o encontro 7,
esse. E a nossa atividade formativa, na verdade, ele é a elaboração de um mapa conceitual, tá? Sobre um texto que também vai estar lá no pós-aula, tá? Que é esse texto. Isso aqui é um livro, na verdade, sobre Vygotsky, né? E aí, na verdade, o mapa conceitual que vocês vão fazer é somente do trecho que ele fala da questão dos conceitos, da elaboração dos conceitos. Deixa eu ver aqui qual é o título certinho para vocês. O título é Estudo de Desenvolvimento dos Conceitos Científicos na Infância, certo? Então, vocês vão fazer um mapa conceitual, tá? Dessa parte do texto. Estudos de desenvolvimento dos conceitos científicos na infância. O que é um mapa conceitual? Tá? Ele está disponível, esse texto. Eu já consertei lá no AVA, ele não estava pegando pelo link que eu tinha colocado, então eu coloquei um PDF lá para vocês, tá? O que é um mapa conceitual? São conceitos ou frases, pequenas frases ligadas, né? Que elas se relacionam de alguma forma, que elas se ligam de alguma forma, né? Então, por exemplo, você colocar lá formação de conceitos, Vygotsky, e o que é que o Vygotsky fala sobre a formação de conceitos? E aí você vai puxando várias setinhas, do jeito como está aqui, né? O que mais que a formação de conceitos vai trazendo? Né? Quais são os outros conceitos que ele vai trazendo? Né? Então, tem um texto também, eu coloquei lá no AVA esse texto, que é sobre como elaborar, é um artigo, na verdade, mais científico, assim, né, mais técnico, de como elaborar um mapa conceitual, tá? Mas eu vou pegar aqui na internet um modelo para vocês verem. Tá rápido esse computador?
Pessoal, vocês conseguem ver aí essa imagem? Não tá aparecendo na imagem, não. Não? Só um minutinho. E agora? Ainda não. Tá só o boneco. Sem ver? Agora sim. Pronto. Não dá pra ver. Isso aqui, gente, ele é um mapa conceitual. Você tem um assunto, né? No caso aí são limites, né? E aí ele vai colocando diversos conceitos e puxando setinhas. Cada conceito pode ir puxando uma setinha para uma determinada explicação, certo? Qual é a questão do mapa conceitual? É que você não vai escrever textos, né? Você não vai pegar frases imensas, né? Você vai pegar expressões que definam determinada coisa. Entenderam? Sim. Não entendi direito, não, só o básico. Deixa eu ver outra aqui. Olha esse daqui. Ele vai tratar, por exemplo, das ciências da natureza. E aí ele diz, ó, ciências da natureza podem ser organizadas em ciências da vida, ciências físicas, ciências da terra. E aí ele puxa a setinha. Ciências da vida abrange o quê? Relações alimentares, seres vivos, estrutura celular. Ciências físicas abrange o quê? Interações, do que são feitas coisas, fenômenos físicos ou físicos e químicos. E as ciências da Terra e do espaço abrange história do planeta Terra, origem do universo e sistema solar. Entendeu mais ou menos como que é? Entendi. Então, deixa eu ver. A gente vai pegar uma frase que tem a ver com o assunto e vai desenvolver, informando, falando mais sobre ela, certo? Isso, só que nesse formato aqui. Desse jeito. Então, vocês não precisam fazer no computador, pode fazer, pegar uma folha mesmo e fazer, tá? E mandar a foto para mim. É para mandar agora, é? Não, calma, mulher. Calma. Também pensei. Não. Vocês vão ler o texto. Eu deixei um texto lá, que é esse texto do Vygotsky, né? Do estudo do desenvolvimento dos conceitos científicos na infância. Vocês vão ler esse texto e vão fazer um mapa conceitual do texto que ele coloca, né? E aí você pode o desenvolvimento dos conceitos, e aí ir puxando as setinhas. Conceito, puxar as setinhas e ir distribuindo, certo? A depender do que tiver lá no texto, do que vocês acharem. E aí vocês mesmos podem desenhar de caneta e lápis, tirar uma foto e me mandar com o da folha, né?
Não precisa. Quem quiser fazer no computador e conseguir fazer no computador, pode, certo? Quem não conseguir, pode fazer na folha mesmo e mandar a foto. Mas é nesse esquema aqui, nesse formato, certo? Vale 300 pontos e vocês podem me entregar até o final da semana. Certo? Vai mandar o texto no grupo, professora? Posso mandar também. Ele já está... Professora, até... Pode falar, Joyce. Até a semana que dia, professora? Sexta? Até a fim da semana qual dia? Sexta? Até sábado. Tá. Pode me mandar até sábado, certo? Aproveitem, porque é um texto que vai também estar na avaliação. Então, vocês já leem o texto para estudam, né, para avaliação, certo? Pega os slides das aulas anteriores, gente, para vocês conseguirem relembrar os conteúdos que vai estar na prova, tá? Para que vocês façam uma boa avaliação, tá? Todas essas atividades, elas são feitas para ajudar vocês nas avaliações, né? Nas oficiais. Então, usem esse material, né? O resumo do vídeo que vocês fizeram lá no início das aulas, né? Usem o resumo do vídeo, né? Ele pode ajudar vocês na avaliação. O fichamento do livro vai ajudar muitíssimo na avaliação, né? Esse trabalho agora sobre a questão do desenvolvimento dos conceitos na infância também vai ajudar, né, a vocês a fazerem a prova, a avaliação, desculpa, a oficial 1. Certo? Alguma dúvida? Não. Só para eu deixar vocês... a gente vai assistir esse vídeo, que é sobre construindo conhecimento científico em sala de aula. Porque aí eu libero vocês para vocês já começarem os trabalhos, quem quiser ir fazendo, certo? Prestem atenção e me digam se vocês estão escutando também. Então, gente, vejam. Tá difícil aqui o vídeo, mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar para vocês o link no grupo, tá? Do vídeo, vocês assistem esse vídeo e vou mandar também o texto, tá? Lembrem que tem a quantidade de páginas, é só da página 60 a 73 para fazer o mapa conceitual, certo? Então, leiam, porque isso vai ajudar muito vocês. Usem esse restante do tempo da aula para fazer essas atividades. Qual a página? Da 60 a 73. Da 60 a 73. Certo. Isso. Viu? Esse tempo, gente, tipo, semana passada a gente não conseguiu escutar os vídeos, eu deixei para vocês o vídeo no WhatsApp. Usem esse tempo das aulas
que é o horário que vocês estariam em aula normal, né? Que a gente está em aula, que a gente não conseguiu passar o vídeo, para assistir os vídeos, para fazer as leituras, né? Para adiantar os trabalhos de vocês, certo? Então, hoje mesmo a gente vai finalizar, né, a aula agora, mas aí vocês precisam assistir o vídeo e, se der tempo, já começa com a leitura do texto para vocês fazerem um mapa conceitual, certo? Não deixem para a última hora, não deixem para depois, inclusive porque a gente tem um tempo, né? Essa atividade seria uma atividade para ser feita em sala, então seria no horário da aula, né? Então, já que vocês podem fazer agora, usem esse tempo que está sobrando para vocês fazerem essa atividade, certo? Não deixem de fazer agora, apesar de vocês poderem me entregar mais para frente, né? Mas usem esse tempo da aula para fazer a atividade, porque seria o tempo normal que a gente faria essa atividade, né? Seria uma atividade para a sala, então vocês teriam que me entregar na hora, né? Então, se vocês puderem, né, fazer essa atividade agora, assistir os vídeos e tal, usar esse tempo da aula para poder fazer essas atividades, certo? Eu vou mandar agorinha para vocês. Tem alguma dúvida, gente? Algum questionamento sobre o conteúdo, as avaliações? Até o momento, não. Certo. Não As esqueçam que avaliações semana... estão boas, né, professora? Oi. As avaliações estão de boa, né? Tá muito difícil não, né? Não vou estar, não. É só estudar. Rever os conteúdos. Mas vai estar bem tranquilo, gente. Não se preocupe. Não vai ter nada diferente do que a gente viu em sala de aula, né? Nas nossas aulas normais. Não vai ter nada, né? São 10 questões. Já eu tinha falado, não sei se alguém não escutou, mas são 10 questões, 8 fechadas, né? Marca X ou verdadeiro e falso, e 2 abertas, com mais ou menos 10 linhas cada uma para vocês escreverem, tá? Sobre o conteúdo normal da nossa aula, né? Então, revisitem lá os slides das aulas anteriores, né? Revisitem os textos também. Quem não leu algum texto, procure ler, né? Para que a gente... Todos eles estão no AVA, né? Quem está com problema de acesso ao AVA também procura a instituição para poder resolver, né? Para quando for na próxima segunda conseguir fazer a prova tranquila. Na segunda-feira também, que vai ser a avaliação, eu vou estar disponível aqui pelo Teams, né? Para tirar qualquer dúvida que vocês tenham durante a realização da avaliação, tá? Não é dúvidas sobre conteúdo, tá, gente? É as dúvidas que eu tiraria normalmente se a gente estivesse fazendo uma prova presencial. Então, durante todo o período da avaliação, eu vou estar aqui disponível para vocês que quiserem perguntar, questionar alguma coisa. Tirar alguma dúvida sobre o entendimento mesmo da prova, da avaliação, certo? Então, eu vou estar disponível aqui, né? Então, qualquer dúvida, eu vou estar por aí para tirar, certo? Mas não se preocupem, porque vai estar bem tranquilo a prova. É isso? Não esqueçam que quinta-feira, às 8, nós estamos de volta com a disciplina de Educação Infantil, né? Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil. O grupo da Mariana ficou de apresentar. É a Mariana? Ou é o da Andresa? É a própria, ela mesma, essa safada. Pronto. Ficou de terminar a apresentação, né? Tem um grupo para terminar a apresentação e a Mariana, eu acho que vai falar alguma coisa a parte dela, né? Que ficou faltando. Vai, com certeza. Pronto. E aí não esqueçam as meninas do outro grupo que falta apresentar para estar disponível, tá, gente? Eu vou ter também, vai ser esses dias, então vocês precisam apresentar na quinta, porque eu já vai estar faltando a pontuação de vocês, né? Como teve esse feriado aí que a gente não esperava, acabou não dando tempo de apresentar antes. Mas aí eu vou segurar até a quinta-feira essa pontuação para inserir, certo? Não esqueçam também que a gente tem seminário quinta-feira, né?
os seminários dos teóricos, Piaget, Vygotsky e Vallon, tá? Então, os grupos que ainda não se prepararam, né? Preparem a apresentação, olhem lá as páginas, qual as páginas do livro que vocês precisam apresentar. Oi. O resumo é para fazer cada um da equipe, ou só um faz da equipe? Não, é um resumo para a equipe toda. Certo. Aí manda resumo. né? Na verdade, vocês podem, vocês me mandam por e-mail, me manda por e-mail porque eu vou disponibilizar no AVA na página do encontro. Eu não vou colocar um local específico lá para vocês fazerem, não, para vocês postarem, não, tá? Escolhe uma pessoa do grupo e me manda por e-mail, porque eu vou postar para todo mundo ter acesso. No caso, só quem vai um postar? resumo, é? Não, o grupo vai fazer um resumo só. O grupo do Piaget, as 5 pessoas do grupo do Piaget vão fazer um resumo do texto, né, dos 2 capítulos. Faz o resumo e manda por e-mail. Certo? No caso, a gente vai estudar o assunto, vai fazer a apresentação na quinta. Do assunto que estudamos, vamos resumir, vamos conversar entre os 5 e apenas um envia com o nome de todos, não é isso? Isso. Mas todo mundo tem que escrever, tá? Escreve todo mundo junto, né? Um ajuda o outro, né? Para escrever. Não deixa sobrecarregado para uma pessoa só fazer o resumo, tá, gente? Todo mundo faz o resumo junto, todo mundo faz a apresentação junto e apresenta na quinta, certo? O resumo, na quinta-feira, o resumo tem que estar disponível já, tá? Para que os outros tenham acesso também para estudar para a avaliação da outra semana. Então, envia para mim antes da aula, de preferência, no máximo na hora da aula, para poder eu disponibilizar para os outros colegas, certo? Todo mundo do grupo precisa falar no seminário, né? Precisa expor o seu entendimento do assunto, tá? E é isso. Qualquer dúvida é só falar com a gente pelo WhatsApp que a gente responde, certo? Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Ok, então até quinta-feira. Aproveita esse tempo para assistir o vídeo e fazer o mapa conceitual, certo? Tchau, até quinta. Tchau. Até. Certo, tchau, até quinta. Tchau.